Glória a Deus. Vocês estão benção demais, hein, meu? Que isso? Ainda bem que eu não precisei cantar. Misericórdia, viu? Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por este ministério, Papai. Obrigado. Podeis assentar, gente. Ô, Will, pode baixar um pouquinho aqui o meu microfone, por favor? E um pouquinho do violão também, por favor. Eu sempre pergunto isso, acho que eu nunca vou deixar de perguntar. E a Márcia perguntou também no começo do culto. Quem está feliz de estar aqui hoje? É muito bom, não é? E a gente fica sempre ansioso, né? Principalmente quem vai ministrar, quem vai fazer algo para Deus. Não que você aí não esteja fazendo, também é. E aí eu vim num caminho, hoje eu vim a pé. E aí eu vim assim, eu não moro longe não, tá, gente? É pertinho aqui, também eu não sou o crossfiteiro da vida não, eu vim pouquinho. E eu vim a pé pensando assim, oh meu Deus do céu, mais uma vez, Pai, que eu vou pregar lá. E eu tô num medo da bexiga, Senhor. E é mais uma vez e eu tô morrendo de medo. E a gente pede para Deus tira o nosso medo. E a pastora, mais que eu, não importa quantos anos, a gente sobe a escada aqui, ó, assim, ó. Aí chega aqui e fala, oh Deus, toma conta. E quando a gente para aqui, acho que é porque Deus tomou conta. Porque se dependesse de nós, era tremedeira o tempo todo. Amém? Eu já comentei algumas vezes aqui no altar que eu me apaixonei pela presença do Espírito Santo tarde demais. Considerando o meu histórico de família, eu penso que eu devia ter me apaixonado muito antes. E por que isso parece tão impactante para vocês? Embora para mim, eu já aceitei. Mas porque a gente tem expectativas do mundo em nós. Nós olhamos para pastores, líderes, e esperamos que seus filhos sigam o mesmo caminho. Faz sentido? E a expectativa gerada nesses é grande. E eu entendi que algumas expectativas foram geradas em mim. E é bom, de certa forma, que talvez não tenha dado certo. Porque a expectativa do mundo não vale nada para nós. Amém? A expectativa que importa é a que vem de Cristo para as nossas vidas. E como eu fico contente, seu João, de falar para vocês, eu me apaixonei pela presença do Espírito. Teve um evento que eu fui, e eu acho que toda vez que eu vou ministrar, eu lembro desse evento aqui, eu falo com vocês. Só que eu assisti algumas pessoas cantando, pregando, pessoas de fora. E na forma de falar, na forma de ministrar, cantar, tocar o instrumento lá, eu me deparei e vi assim, parece que eu não estou fazendo igual. Parece que a forma que eles estão adorando lá está melhor. Parece que a forma de entrega deles está maior do que a que Deus espera de mim. E foi um evento separador de fases para mim, de etapas. Porque dali em diante eu quis ter a certeza de que eu estava dando o meu melhor para Cristo. E eu vou confessar para vocês, ainda tem dias em que é difícil acertar, mas eu nunca posso deixar de buscar mais do Espírito Santo. E o que é legal é porque a vida do cristão
se resume a isso. A gente sabe que o Espírito habita em nós, amém? Que Ele vive aí dentro de você. Mas diariamente você precisa buscar mais intimidade com Ele. Assim como filhos e pais dentro de casa podem não ter intimidade, mesmo morando junto. Pode ser também assim com o Espírito. Ele vive dentro de você, mas se você não o busca, você não tem intimidade com Ele. Faz sentido? Por que tudo isso? Romanos 8, do versículo 1 ao 5. Meu parça está ali? Eita, glória a Deus. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém? Na minha versão aqui, Vini, tá NVI. Quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. Tá vendo? Até para pegar água eu tô com a mão tremendo. Meu Jesus amado. Por que tal introdução? Os nossos desejos estão nos impedindo de viver milagres. Os desejos da carne estão nos impedindo de ter mais intimidade com o Espírito Santo. Os nossos desejos estão nos impedindo de trazer mais pessoas para Cristo. Os nossos desejos nos impedem de abrir novas igrejas, de pregar o Evangelho. Os desejos da carne, como diz Paulo em Romanos, vão contra a vontade do Espírito Santo. Logo, tudo aquilo que o Espírito quer é o contrário para a carne, certo? É isso que Paulo nos ensina. Ou seja, os desejos da carne nos impedem de viver uma vida pelo Espírito. A verdade é que existe um abismo gigantesco entre aquele que vive pelo Espírito e o que vive pelos desejos da carne. E acho que o que tem de mais impactante é que aquele que vive pelo Espírito tem a certeza da salvação. E aquele que vive de acordo com os desejos da carne tem dúvida. E você vai perceber, de acordo com as histórias da Bíblia, que todos aqueles que viviam pelo Espírito não temiam a morte. Todos os discípulos de Jesus tiveram situações críticas e difíceis de lidar, e a maioria deles sofreu um mártir, cabeça cortada, de ponta cabeça na cruz. Situações difíceis que para nós hoje parece muito espantoso, mas com a certeza da salvação. Enquanto outros, mesmo assistindo a Jesus, reconhecendo o Mestre, ainda assim permaneceram na dúvida. Então, o que vamos aprender hoje? Hoje o nosso tema é aprendendo com Davi, tampando as brechas. 2 Samuel 12, versículo 1.
O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem. Natã disse a Davi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que com esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer com eles. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Ao perceber que os seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Até aí. Então Davi levantou-se do chão. Lemos em Romanos 8:8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E é natural que, como pessoas, quando nós erramos, fiquemos com vergonha. Faz sentido? Vou tentar acertar alguns exemplos de coisas pequenas, que quando a gente erra, gera uma certa vergonha. De repente você chamou alguém para ir comer na sua casa. Já tem mulher olhando para mim aqui, abrindo um sorrisinho. E aí você esqueceu de pôr sal no arroz. E aí, a visita come? Até aí, dependendo da visita, se fosse eu, ia tirar uma onda. Alguns são mais educados, ficam na deles.
E aí, quem preparou a comida? Esqueci de pôr o sal. Dá uma vergonhinha, não dá? Dá uma vergonhinha. Você fica assim, puxa, tinha uma expectativa aqui e eu errei. Tudo bem. Vou citar uma minha. De hoje em diante, seu João, acho que todo mundo vai me chamar de ruim de volante. Mas amém, faz parte. É pro reino. Eu morava lá no Jardim Imperador. A garagem era gigante lá. E só tinha o meu carro lá a semana inteira. 10 casas dentro do condomínio, só tinha o meu. 10 casas no condomínio, só tinha o meu carro. Amém? Aqui, ó. Olhei no retrovisor. Olhei no da direita. Pá! Eu acho que, David, eu sou igual o Dani, viu? Eu acho que um olho meu não funciona também, cara. Eu esqueci de olhar para a esquerda, gente. Eu olhei no centro, eu olhei na direita. Da esquerda eu esqueci de olhar. Arrebentei o carro. Nesse dia, o rapaz que cuida do condomínio tava lá. Aí ele saiu lá fora, olhou. Aí eu... sempre tô sozinho. Justo hoje que eu bati, tem alguém pra ver. Ô, vergonha. Gera uma certa vergonha quando a gente erra. Certo? O ponto é que quando está bem escondido, até aí tudo bem. E esse era o cenário de Davi. Davi havia causado a morte de Urias para se apoderar de sua esposa. Só que quando o profeta Natan expõe a situação, vem a vergonha. Vamos relembrar? Davi está lá, tranquilo, deu certo. Urias morreu, estou com Betseba, consegui ficar com ela, consegui me deitar com ela, ninguém sabe de nada. Por quê? Desejo da carne. Tudo isso passa pela mente de Davi. Tudo que é contra o desejo do Espírito. Ou seja, ele olha uma mulher bonita, ele deseja essa mulher. A partir desse momento, Davi não está mais agindo pelo Espírito. Amém? Faz sentido? E aí o que acontece com Davi? O profeta Natan chega nele e fala: Davi, você é o homem da história. Você roubou a mulher do Hitita. Você feriu a honra de Cristo. Você errou. Você fez o que não devia ter sido feito. Com tantas mulheres ao seu dispor, você preferiu escolher a de outra pessoa. E aquilo vai derrubando Davi. E imaginem um rei poderoso sendo despido na frente de todos. E eu consigo imaginar Davi tão triste. E se me permitem conjecturar, ouvindo aquilo do profeta Natan com as palavras que vocês viram: o seu filho morrerá por conta do seu erro. E Davi se encontra derrotado. O seu pecado naquele momento se torna maior que Davi. O pecado consegue derrubar ele a ponto dele se jogar no chão e chorar e sentir o erro que ele provocou. O pecado faz isso conosco. Entretanto, vamos ler aqui, Romanos 8:9. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Amém? O que o diabo espera de você é que você fique no chão.
O diabo espera que você fique derrotado. O diabo espera que você não se levante mais. Ele quer que você dê mais atenção ao pecado que você cometeu, ao erro que você cometeu, do que a chance de você reivindicar aquilo que é seu por direito. 2 Samuel 12, versículo 20. Então Davi levantou-se do chão. Quando a gente erra, a vergonha vem. Parece que a exposição é difícil de lidar. A gente peca e fica triste, chateado e automaticamente se exclui, se esconde. De repente você se sente impuro até mesmo para buscar mais de Deus. Só que tampar a brecha